Gratidão, meu irmão, por você estar aqui. Olha aí, tem gente aí da audiência que já conhece você. A Levante Vendas, que é a empresa da Alessandra Martins Rosa, está aqui na audiência. Tem umas outras pessoas que acho que fazem parte dos seus contatos. Então, Sim, sim. eu, eu estou super feliz. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui. Esse bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vai levar muito conhecimento, autoconhecimento para as pessoas, porque o tema de hoje, assim, a nossa proposta aqui no Instituto Alminúmeros é transformar vidas através do autoconhecimento. E aí eu estava dando uma olhada aqui no seu mapa numerológico pessoal e, ai, tem tudo a ver, né? Lembrei lá da sua motivação, com o seu destino com 5, a sua Sim, expressão sim. é 3, é um artista Três. nato. Então, assim, hoje, numerologia, talentos, teatro. Então, gratidão por você estar aqui. Muito Hoje a aula, obrigado. hoje a aula é sua e Ah, eu tenho certeza que vai ser inesquecível essa noite de hoje. Eu sou assim, gente, que eu sou uma imagem projetada a 6, com destino 9. Aí eu fico nessas coisas, assim, com o irmão, com família, com o clã Borges. Kleber, fala aqui para nossa audiência, como é que tá aí o tempo em Curitiba? Como é que tá essa crise aí do corona, vocês dentro de casa? Me fala da sua formação, da sua trajetória, compartilha aqui com a gente uhum. hoje a nossa live. Sejam todos Tá bom. bem-vindos. Bem, primeiro eu quero agradecer ao Instituto Alminúmeros, na sua Gratidão, pessoa, a minha irmã gratidão, de muitas lutas e muitas caminhadas juntos. gratidão. É muito bacana. E também ao Fábio, que é o diretor das lives, né? O nosso outro É, irmão, ou seja, tá é, tudo em família. eu digo que é o É, clã Borges. É o clã é o Borges. clã Borges, sim, sim. E é uma grande felicidade poder fazer essa live junto com vocês, apoiar o Instituto, essa iniciativa muito bacana. Eu Gratidão. acho que cada vez mais todos nós, numa grande rede, precisamos nos apoiar, É né? isso. Ter esse entendimento profundo que o momento presente exige, de alguma maneira, de cada um de nós a entender melhor que a gente está numa grande rede e É que essa isso. rede precisa ser feita de apoios, de afetos, e que as pessoas possam, de alguma maneira, através da arte, através do autoconhecimento, poder criar esses caminhos de ajuda. Bem, aqui em Curitiba, diferente de muitas outras capitais, essa questão da pandemia ficou um pouco mais contida, não teve uma grande explosão como teve em outras capitais, como Fortaleza, São São Paulo, Paulo. Rio, Manaus, É. né? Aqui a coisa está um pouco mais devagar. Então, nesse momento, Curitiba volta a mais ou menos a sua normalidade de cidade grande. As pessoas estão usando máscara, a grande Uhum. Que maioria, bom. que é bem importante. E eu estou saindo muito pouco, né? Eu É bom. tive férias, ainda estou em férias. Essa semana ainda é minha última semana. E o máximo que eu posso, realmente, eu fico dentro de casa, né? Eu É. evito sair Vamos e só esperar um realmente tempo. esperar um pouco, né? Que bom. Eu não sou daqui de Curitiba, né? Eu sou daí de São São Paulo, sou Paulo. paulista, eu sou paulista. Já tem 15 anos que eu estou em Curitiba. Olha só como o tempo passa rápido, né? É, e uma das decisões que me fizeram vir para Curitiba foi estudar teatro, né? É, chegou um momento na minha vida em que eu me entendi que eu tinha uma caminhada específica a fazer na arte, e a arte era o teatro. E aí eu fui em busca, então,
desse sonho, dessa possibilidade, né? Não é exatamente uma escolha simples, ainda mais quando você já é adulto, já tem uma vida toda sedimentada num lugar e tal, E né? a arte no Brasil é mais um pouquinho mais difícil, né? Sim, e tem o desafio É um de que desafio. a é um desafio porque, infelizmente, a gente tem um entendimento bastante errôneo sobre o papel social da arte, né? Da A arte. importância da arte para o desenvolvimento, não só da pessoa que faz a arte, mas também, né, socialmente falando, a arte é muito um espelho é, de como está, vamos dizer, o estado coletivo emocional de uma determinada sociedade. Perfeito. Então, tempos difíceis, os artistas também costumam responder com artes mais potentes, Sim, ainda mais potentes, né? para Como uma reflexão, maneira. inclusive, né? Exato. A gente tem vários momentos da história em que a arte do teatro, especificamente, deu respostas bastante contundentes para o seu tempo, né? Que é a sua E quando formação, né? Teatro. e aí o bacana é que assim, essa arte é muito poderosa, porque, enfim, ela lida com um espectro muito amplo do que é ser humano, né? Ela lida com uma profundidade de entendimento humano bastante complexa, Sim, porque é a arte da representação, mas não só representação, né? Não só representa, né? A arte também cutuca. E é uma arte bastante desafiadora, né? Inclusive interessante. socialmente. E aí eu Sim. vim atrás disso, vim atrás dessa formação. Aí eu fiquei sabendo da Faculdade de Artes do Paraná, a FAP, que na época era uma faculdade bastante pequena, né? Hoje faz parte de um conglomerado maior de faculdades estaduais e hoje é uma universidade. Que Mas há 15 anos bacana. atrás era uma faculdade pequena e, e que aí quando eu descobri no site, imediatamente eu liguei e perguntei, essa faculdade é pública? Porque era importante que fosse, né? Porque se fosse paga, até eu sair de São Paulo, vir para Curitiba, ainda ter que pagar uma universidade, seria bastante inviável. E daí, então, eu descobri que era uma faculdade pública, daí a importância da coisa pública na formação de um povo, né? Quanto mais disponibilidade de saúde pública, de educação pública, de universidades públicas, investimento público, mais possibilidades como povo a gente tem de evoluir, de crescer, de ter mais oportunidades. E aí, então, naquele momento, eu decidi, eu vou embora. A gente, né, eu e Eu me você, lembro, já, tinha, eu me lembro. já tínhamos vindo a Curitiba em 99, a passeio, né? A E passeio. aí, eu lembro que naquela ocasião eu disse para você, vou vir morar nessa Eu cidade. me lembro. É, isso mesmo. E aí eu vim parar em Curitiba mesmo. Foi uma Que... decisão, enfim, que eu tomei, né? Quantos anos? Já em 15 Curitiba? anos. 15 15 anos. anos. E aí, daquele jeito, né? Você chega, vou fazer faculdade de teatro, vai morar onde, né? Vai comer como, vai, né? Esses desafios todos que, num segundo momento, começa a aparecer. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei na rodoviária, moro pertinho da rodoviária hoje. Eu me Naquela lembro. ocasião cheguei, cheguei e num domingo à tarde não sabia nem eu não sabia onde eu ia dormir. Eu falei, eu preciso arranjar um lugar para Mas sabe o que é dormir essa isso? noite. Eu sei explicar isso, pois a mochila foi Caminho do Destino 9 com uma motivação, uma alma, Caminho do Destino 5 com uma motivação 5 é versátil, vai vivenciar as experiências. Tá ratificado, fez a coisa certa. Pois é, o meu mapa É numerológico é 5 com artístico. 5, né? E a É expressão um, e é um, 3. sim, sim.
tem essa coisa mais destemida, enfia as caras e sai fazendo, né? E vai. E aí eu vim para cá e aí eu comecei a fazer faculdade de teatro. Daí, em pouco tempo, eu comecei a me envolver localmente, né, com as produções, com os artistas. Acaba que a gente começa a entender como funciona a cidade, e daí, depois de um tempo, isso vai. Financeiramente, sempre foi um perrengue, né, você lembra? Graças à minha família, graças a você, aos meus irmãos, à minha mãe, eu pude resistir aqui, né? Eu pude ficar em Curitiba, mas foi uma situação bastante apertada, difícil, mas sou muito grato à família que eu tenho, né? E que me permitiu também, junto comigo, fazer essa caminhada super bacana e tal. As pessoas estão entrando, e aí, para algumas pessoas que eu consegui conversar um pouco antes da live, eu falei que estava liberado as perguntas, que a gente ia interagir e que ia ser um bate-papo super descontraído. Eu já tenho uma pergunta aqui, então. Kleber, quanto a arte teve impacto no seu autoconhecimento? Olha, que pergunta maravilhosa. Eu conheci o teatro ainda na adolescência. Na ocasião, eu trabalhava num escritório como office boy, e aí eu comecei a fazer teatro. E aí o teatro, aos poucos, foi abrindo uma dimensão dentro de mim de entendimento do mundo, do ser humano, que de outra maneira, naquela ocasião, eu acho muito difícil eu ter acesso. Então, eu acho que a arte, no meu autoconhecimento, ela foi fundamental. Ela foi um divisor de águas, porque especificamente a arte do teatro tem como desafio a gente lidar com o próprio corpo, com as próprias limitações, com a própria voz, com a própria imagem, nosso jeito de andar. Pois é, e aí toda essa visão de mundo que a gente tem limitada, fechada num lugar quando a gente é adolescente, isso explode, porque você, na fricção com outras pessoas e pelo próprio exercício do teatro, você precisa voltar para dentro. Você precisa, reorganizar várias questões internas, Sim. Que é diferente daquela fricção quando a gente está na escola ou quando a gente está na família. A fricção da arte, ela exige da gente um tipo de posicionamento num campo simbólico, e aí a gente precisa ressignificar valores, né? Porque é um caminhão simbólico que é despejado sobre a gente quando a gente começa a lidar com as obras dos artistas, quando a gente começa a ver pensamentos desafiadores, o desafio do ensaio, o desafio de você ter que criar alguma coisa aonde ainda não existe nada, né? Que esse é o desafio da arte, né? A arte propõe ao mundo que existam coisas novas onde não existia nada. Que bacana. Né? Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Ainda que as pessoas não sejam artistas, né, não queiram ser artistas, seria muito bacana que a maioria das pessoas tivesse alguma experiência afetiva com a arte, né? Que não fosse só uma coisa, vou ver TV, né? Que também tem artistas e que é importante, mas de ter no próprio corpo, na própria experiência física, no existir, uma experiência artística. E aí eu diria o teatro também, porque o teatro é uma arte global, né? Você vai trabalhar na arte do teatro a sua voz, o seu corpo, a sua presença. Você vai ter que um pouco negociar isso com outros artistas, né, na mesma cena, no mesmo espaço de trabalho. Então eu diria que a arte do teatro, ela forja o ser humano
num lugar mais profundo de que quando ele entrou naquela arte. Não Isso, tenho dúvidas isso é disso. autoconhecimento. Tem uma outra É, pergunta aqui do Levante aham, Vendas, que é da Alessandra Martins Rosa. Kleber, uhum. como é para você estar no palco e perceber as pessoas e o efeito da atuação sobre elas? Olha que pergunta interessante, né? Já faz um tempo que eu não atuo artisticamente, porque, enfim, estou bastante envolvido com esse meu atual trabalho, que é um trabalho mais ligado à gestão de projetos de cultura, mais especificamente teatro. Então, eu continuo na área, mas do lado de cá, né? Da produção da coisa. Que tem a ver com o meu mestrado, né? Que eu fui pesquisar sobre política cultural e Que teatro e tal, bacana. gestão de projetos Sim. culturais e teatro. Então, tem muito a ver com a minha pesquisa de mestrado. E aí o interessante, quando a gente está no palco e aquela seleção de conteúdo artístico que a gente elabora e que a gente lapida e fica um tempão junto com seus companheiros e companheiras, né, buscando sempre o melhor caminho para se comunicar com as pessoas, e você vê aquele resultado interagindo com as pessoas, é muito poderoso. É muito poderoso. Eu fiz muitos anos teatro de rua, você lembra, né? Quando eu fazia teatro de Sim, rua, Mom Baby. né? Mom Baby. Fui a muitas Viajando, né? apresentações. Nossa. Inclusive em Pindamonhangaba, né? Foi lá que você foi também, Eu né? estava outro dia falando com um Binho sobre isso. E aí você já estava em Curitiba e veio participar de um festival em Pindamonhangaba. E aí a gente queria ir lá, eu e o Leandro queríamos ir lá, né? Eu falei, Leandro, Sim, vamos lá. Mas a gente não tinha endereço, não tinha nada, só tinha o nome da cidade. O que a gente fez? Nós pegamos o carro e fomos para Pindamonhangaba. Chegamos, eu falei, vamos procurar onde é o Coreto, que tem uma sorveteria. Onde tem uma sorveteria vai ter o cartaz com os eventos da cidade. Pois eu fui na maior sim. sorveteria de Pindamonhangaba e encontrei o festival lá de teatro. E eu cheguei lá e você levou um susto. Como é que vocês chegaram aqui? A família, o Foi clã muito Borges é incrível. toda louca assim mesmo, por arte. Eu lembro de uma apresentação no Sesc Itaquera, que aí foi assim, até pessoas do bairro, né? Foi família, os primos, as primas, Arte, mãe, pai, né, irmão, gente? sobrinho. É, Nossa, foi emocionante aquele dia no Sesc Itaquera. Foi uma fizemos apresentação um lindíssima. comboio até chegar lá, longe pra caramba, mas chegamos Sim, lá. É, arte é isso, foi super. move corações, famílias, tudo em torno, né? Transforma as pessoas, a arte, né? Então, eu acho que essa pergunta tem muito a ver com esse impacto que a arte causa sobre as pessoas, né? Então, para o artista perceber que a arte que escolheu fazer comunica com aquelas vidas e reverbera naquelas existências, e aquelas pessoas devolvem para a gente energeticamente com a sua presença, com as suas reações, A uma maneira energia, de né? dizer energia. E aí eu acho que essas pessoas estão dizendo para a gente muito obrigado. Então, essa troca é muito, é muito forte para o artista e também para o público, né? E aí, como Nossa. eu trabalhei muitos anos com teatro de rua, essa É relação com a muito mais plateia, perto ali, né? É o a gente sente o se trocava, pulsar. e a gente se trocava ali na rua mesmo, a gente montava palco ali, é, enfim, essa presença, né, da arte na rua, essa presença dos artistas na rua, cruzando com as pessoas que estão passando por ali, naquela praça, naquele espaço público, seria um outro tema ainda para uma outra live, porque é um assunto Ah, muito, muito potente, né? E aí eu lembro que a minha experiência é, era muito era muito comovente, porque a gente encontrava pessoas em situação de rua, a gente aham. encontrava era cachorro, era todo tipo de pessoa, trabalhador,
pessoal do comércio, universitário, havia uma mistura humana que, como retorno para a arte que a gente fazia na rua, era muito gratificante. Poxa Se dava vida. dinheiro, acho que não dava o dinheiro que aquele tipo de arte merecia. É que Mas, transcende a questão do material, transcende, com né? certeza, transpõe mesmo. Eu vi que É. a Karina fez uma pergunta aí É, grande. eu vou ler para É, você. Eu vou eu ler não para consegui você. ler. A Tá. Karina Flor 8. Kleber, aproveitando o tema de arte e sua função social e sua formação, a ONU coloca 17 objetivos para transformar nosso mundo e não tem nenhum que inclui cultura. Você poderia comentar algo sobre isso, por favor? São as É, 17 metas da ONU e não fala sobre cultura. Fala é, sobre eu, erradicar a pobreza, um monte de coisa, saúde, mas não fala sobre a cultura. é, Karina, muito obrigado pela pergunta. A Karina, eu estou vendo que tem vários outros artistas subindo aqui, inclusive do Rio de Janeiro, Que colegas bacana. daqui de Curitiba. Gratidão, A gente. Karina, sim, muito obrigado. A Que legal. Karina ela é uma artista palhaça, né? Uma Ah, que palhaça mulher, legal. uma lutadora, tem um espaço Eu incrível imagino. aqui em Curitiba, e junto com a Karina tem outros companheiros e companheiras também palhaços, artistas, Gratidão, que gente. fortalecem junto. Eu vi que a Yara foi uma das primeiras que entrou, é uma das É, companheiras da Karina, enfim. É, então, eu acho, Karina, que a cultura, e aí por extensão a arte, né? A arte é uma expressão mais específica da cultura, e a cultura é algo maior, né? Que engloba a arte e engloba outros aspectos além da arte, né? A cultura, né? Eu acho que existe um equívoco muito grande, contaminado pelo capitalismo. Porque o capitalismo tem uma... Isso é uma percepção minha, né? O capitalismo pressupõe que as coisas que têm valor são aquelas que você pode vender. Ponto. Só que isso é um equívoco enorme, né? O nosso advento nesse mundo, nesse universo, não tem nada a ver com isso. O nosso existir, a nossa energia, a nossa presença no mundo, essa troca que a gente pode fazer por meio da arte, enobrecer as almas da plateia, assim como os artistas também se enobrecem pela presença do público, isso não tem nada a ver com o dinheiro. Esse crescimento humano que a arte e a cultura pode propiciar nessa troca não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é outra camada. Então, me parece que o foco está sempre nesse aspecto monetário, financeiro, que as coisas se organizam a partir apenas dessa ótica. E eu acho isso um equívoco. Então, quando a gente tira de propósitos nobres que a gente precisa vencer e alcançar, como acabar com a pobreza, ter um acesso universal à saúde, e a gente não ter cultura, então não vai ser possível chegar nesses lugares. Porque sem cultura, o ser humano simplesmente não existe. A gente é um tipo de ser, de bicho, que não tem possibilidade de existir sem cultura. Então, como é que a gente pode acabar com a pobreza? Como é que a gente pode ter saúde se a gente não tem cultura? Simplesmente isso não é possível. Basta a gente olhar para a história e perceber como é que o ser humano se forma, né? Às vezes as pessoas esquecem, por exemplo, que quando a gente vai se referir ao plantio extensivo, por exemplo, de um determinado cereal ou legume e tal, a gente chama de cultura, né? Que é aquilo que é próprio do ser humano cultivar, né? Que é isso que a gente faz. Essa característica da nossa natureza, ela não pode ser relegada. Assim, nós temos naturalmente esse ímpeto
de criar, de cultivar e de criar símbolo no nosso entorno. O ser humano só se diferencia dos outros animais porque é um bicho que pode simbolizar, é um bicho que atribui valor. Então, como é que a ONU pode emitir, por exemplo, alguns preceitos para serem alcançados para vencer a desigualdade no mundo, se nesses preceitos não tem cultura? Pois se é a cultura que cria o campo simbólico, que é a nossa característica mais fina, que nos diferencia dos outros animais, a capacidade de atribuir valor. Acho um equívoco, acho um erro, e isso tem que ser reparado, porque não é possível a gente existir nesse mundo de uma maneira mais equilibrada se não houver cultura, né? Isso é o que eu imagino, é o que eu penso hoje, né? Enfim. Ó, veio uma pergunta aqui da audiência, da Yara Gonzalez. A numerologia é uma ciência... Yara! A numerologia é uma ciência exata? É possível tomar decisões importantes através dela? Olha, eu te falo com 100% de certeza que sim. A numerologia é uma ciência, sim. Tem metodologia, tem pesquisa, tem resultado, tem estudo de caso. E vocês podem acompanhar aqui o Instituto Alminúmeros em todas as plataformas. Nós temos, inclusive, aqui na nossa audiência hoje, o Clique da Bola, Júnior Tosi, gratidão por estar aqui. E vocês vão encontrar nas plataformas do Instituto Alminúmeros um estudo de caso com o Júnior Tosi, identificando potenciais através da análise do mapa numerológico pessoal dele, identificando todos os potenciais. Então, respondendo à sua pergunta, Yara Gonzalez, é possível tomar decisões através da numerologia de forma assertiva, tá bom? Que mais daqui que eu tenho aqui para... Eu não me lembro quem fez essa pergunta, não sei se foi alguém que fez teatro, mas talvez não tenha sentido uma transformação na vida. Quando a gente faz teatro, resolve fazer teatro, a vida pode ser transformada? Olha, se a gente pensar que só o fato de você sair do seu lugar e se permitir a ensaiar, a ler texto, a exercitar seu corpo, a lidar com outras pessoas, entrar no desafio do diálogo de um grupo, na fricção das relações, a exposição de fragilidades diante dos colegas. Enfim, o teatro, por si só, pela sua natureza, ele vai colocar você em outro lugar. Então, não, é muito difícil, depois, sei lá, de um ano fazendo aulas de teatro com regularidade, que uma pessoa permaneça no mesmo lugar. Porque o teatro é muito desafiador, né? É um lugar de muita exposição e também de muito crescimento. Porque você começa a tirar aquelas camadas, eu chamo camadas de bobagem, que a gente vai criando essa couraça, e aí o teatro começa a falar assim, olha, meu filho, isso aqui não serve, isso aqui tira, e vai tentando encontrar, assim, lá dentro, a essência. Aquilo que você tiver de melhor para dar para o público, para a audiência, para a plateia. Então, eu acho que é uma arte transformadora pela sua própria natureza. A natureza do teatro é esse lugar da transformação, do movimento constante, né? Acho o teatro muito, das linguagens artísticas, das mais potentes, porque o teatro envolve a música, o teatro envolve o corpo, o teatro envolve as artes visuais, o teatro envolve todas as outras, todos os outros campos de conhecimento da arte e da cultura. O teatro engloba muita coisa, né? É bastante desafiador, assim, bastante desafiador. Tem uma pergunta aqui do seu mapa numerológico, pessoal. A audiência quer saber. A pergunta é assim. O Kleber fez um mapa numerológico, pessoal. Você tem seu mapa numerológico, pessoal, Kleber? Eu tenho ele aqui. E aí tá assim. Olha, ele tem realmente a personalidade artística? A numerologia identifica essas características? Eu posso compartilhar com a nossa audiência? Pode, eu lembro, assim, do que eu lembro.
a minha alma, aquilo que eu sou em essência, é 5. Isso, perfeito. Olha, perfeito. O meu, o meu caminho de destino, ou seja, aquilo que eu vim realizar nessa existência é 5 também, uma É coincidência, isso. né? 5 com Não é 5, né? coincidência, é o seu propósito de vida, É o a propósito. arte. Uhum. E E a sua daí eu lembro expressão? que expressão 3 e sonho 7. E a expressão 3 é um artista nato, porque a expressão ela deriva da soma do seu nome completo. Isso vibra em você como talentos e habilidades, ou seja, você é um artista. A numerologia só ratifica tudo isso. E o 7 nessa questão toda? Então, olha, que eu me lembre, numerologicamente falando, a análise do 7. O 7, na posição que ele está no meu mapa, é... ele aquele desejo daquilo que eu gostaria de alcançar, né? É o meu sonho, aquilo que eu busco para o meu crescimento. E o 7 é o número de intelectualidade, de conhecimento Perfeito. profundo. Ai, que orgulho. Olha Conhecimento. só, setinho. Setinho. Nossa, e tem tantos anos que eu fiz o mapa, faz muito tempo, né? Que E aí eu sei bacana. que o 7 me reconheço muito nessa busca. Estudioso, intelectual, introspectivo. Eu me reconheço bastante nessas vibrações, porque o 7 é esse lugar que a gente busca se melhorar através do conhecimento. Então, Que isso como meta a bacana. ser atingida, né? Meta a ser Uhum. atingida. Me reconheço muito nisso, inclusive nos últimos anos o meu interesse tem sido muito forte por filosofia, e Sete. especialmente filosofia oriental, que eu acho Fantástico. de uma sensibilidade incrível. É, diria para as pessoas, pesquisem por filosofia oriental, porque realmente é um campo de conhecimento muito sensível e bastante potente, né? Ah, olha o Mauro aí, ó. Tem mais perguntas, olha só. Boa noite, doutora Paula, gratidão por estar aqui. Keila, você falou em oriental, eu conheci a Keila Cândido lá na China, nos reencontramos aqui em São Bernardo do Campo, gratidão por estarem Ah, que aqui. bacana, que bacana. Ó, Karina, mudar o nome artístico pode potencializar a atuação do artista, transformar a carreira? Sim, existem nomes artísticos. E se você tem um nome que ele talvez não vibre como deveria vibrar para a arte, muitas pessoas têm feito mudança de assinatura, nome artístico. Você tem um nome artístico, ele deveria vibrar com o 3, com o 5, com arte, né? O 11 é muito artístico, o 5 e o 3. Então, estudo de nome, mudança de assinatura, nome artístico, vai vibrar diferente para você atuar na área de artes, sim. Quem mais? Aqui, ó. Eu não consegui ler aqui. MC Malk WB. É o De Mauro, que... é o Ah, o Mauro. Mauro. Assim, ó. De que maneira, na sua opinião, o teatro poderia ser mais união de uma, não entendi, universalizado? Pois embora se veja muitas produções, ainda me parece que o seu alcance é limitado a determinado público, ou seja, a arte não chega a todo mundo da mesma maneira, Mauro? É isso que você quis dizer? Você poderia falar, É, Kleber? claro, claro. Eu acho que o Mauro tem toda a razão. A gente ainda vive em pequenas bolhas, né, de acesso. Isso para mim ficou bastante claro quando eu decidi fazer por alguns anos teatro de rua. E aí, teatro de rua tá na rua. Uhum. Mas ainda assim, não é qualquer rua. Olha que curioso. Ah, uhum. Tem isso ainda. Então, como vencer essas barreiras sociais simbólicas, sobretudo simbólicas, né? Por meio de uma descentralização pública da cultura. Então, Uhum. eu acho que o município e o Estado
que são as entidades públicas mais próximas da população, deveria criar políticas claras de acesso e difusão, tanto do fazer artístico, para que as periferias, os lugares mais afastados do centro também possam produzir sua arte local e isso também circular, como essas produções feitas no centro também pudessem chegar a regiões mais distantes. Então, isso deveria ser uma política de Estado e não um plano de governo, e isso tem uma diferença, e às vezes as pessoas confundem o que é um projeto de Estado e o que é um plano de governo. O plano de governo é aquilo que aquele governador, aquele prefeito pretende implementar durante os 4 ou 8 anos que fica no mandato. Isso é um plano de governo. Ele saiu, o plano vai com ele. A outra coisa, a outra face seria uma política de Estado. Ou seja, independente do governo que passa pela cadeira, aquela política precisa ser cumprida porque ela é protegida por lei. Sim. Então, cada vez mais os bons projetos de cultura deveriam ir assumindo a característica de política de Estado, para que independente do político que passe pela... Exato, política pública de Estado. Sim, e aí, como resposta ao Mauro, eu acho que deveríamos lutar por mais políticas de Estado, de descentralização da produção cultural, tanto no fazer quanto na reprodução, na maneira como essa arte vai sendo feita nas regiões da cidade, do estado e tudo mais. Essa é uma luta longa, muito difícil, porque as pessoas participam muito pouco dos debates, as pessoas gastam muito pouco tempo de vida para lutar por esses ideais, por por esse tipo de política de Estado. Então a gente ainda caminha muito lentamente. A gente precisava ter uma adesão maior social, fazendo frente aos políticos e abrindo espaço. A gente vai chegar lá. Sabe como isso. A gente vai chegar lá? Sabe como? Quando as pessoas resolverem ter autoconhecimento e transformarem as suas vidas através do autoconhecimento. Olha só. Tem mais uma pergunta aqui para você, viu? Essa pergunta é da Lívia Horta. Ela é a minha mentora de oratória estratégica. Kleber, você tem um nome artístico? Então, normalmente eu uso o meu nome mesmo, que é Kleber Borges. Normalmente eu uso mais curtinho, né? Que eu sou Kleber Pereira Borges, mas normalmente sai como Kleber Borges. Eu nunca pensei sobre o assunto e nunca decidi que talvez pudesse ter uma troca de nome. Gente, tá vendo? Ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, mas você sabe que, só complementando a sua resposta aí, é que a sua essência, o seu nome completo já é pura arte. E aí quando você faz, por exemplo, se você é Kleber Pereira Borges, o seu nome completo dá 3. E se você só é Kleber Borges, dá 3 também. Ou seja, Kleber Borges, Kleber Pereira Borges é artista. Você veio para esse mundo para fazer arte. A numerologista tem tudo na ponta da língua, todos os mapas da família e dos amigos aqui, ó. Então, assim, as suas habilidades, seus talentos estão na soma do seu nome completo, que dá 3. E aí, quando você fala assim, só Kleber Borges, dá 3 também. Então, você está fazendo o que você deveria fazer. Você veio para ser um artista, você é um artista nato. Gente, que incrível! Isso eu não sabia. Análise do mapa numerológico pessoal aqui, ó, na live com a audiência. Numerologia eu vi funciona. Obrigado. Eu vi que o Fábio perguntou como é que faz para descobrir o seu próprio número, como que descobre o número, como que interpreta esse número, enfim, né? O Fábio também é artista, é ator, trabalhou muitos anos com teatro, é professor. Talvez esse conhecimento através da numerologia possa se somar a essa prática, né?
Com E aí certeza. você podia responder para ele como que descobre, como que... Olha, Onde ele Fábio, pode o ir? nome é Fábio Celestino, é isso? Fábio Celestino Isso. Gaia? Tô lendo aqui. Olha, Fábio, vem para as lives. Eu estou fazendo lives há 2 meses. Eu estou ensinando realmente a numerologia, o autoconhecimento, através da ferramenta da numerologia. E vai ter uma semana, já vou fazer o convite para você e toda a audiência. No mês de junho, nos dias 15, 17 e 19, nós teremos a Semana da Numerologia. Você quer se conhecer melhor? Quer ter autoconhecimento? Quer saber quais são os seus potenciais, suas habilidades, suas limitações? Vem para a Semana da Numerologia que você vai aprender como interpretar um mapa numerológico pessoal completo, identificar potenciais, habilidades, talentos. Então vem para cá, clica aí na bio abaixo, baixe inteiramente grátis o e-book Fundamentos da Numerologia, o guia prático. Aproveita que está lá baixando o e-book, que vai ser o norte da nossa Semana da Numerologia. Faça a sua inscrição para a Semana da Numerologia. É um evento 100% gratuito e 100% online. Olha que coisa boa! Hoje só não tem autoconhecimento quem não quer. E aí nós temos um lema aqui no Instituto Alminúmeros. Hashtag chega de desculpa, porque o autoconhecimento, o autoconhecimento transforma vidas e possibilita que a gente Muito bom. faça, o autoconhecimento possibilita que a gente faça escolhas assertivas, tomada de decisão com assertividade. Então, gente, eu estou esperando vocês aqui. Vamos falar sobre autoconhecimento, sobre transformação de Uhum. vida. Não tem mais desculpa, eu estou aqui. Eu estou aqui cumprindo o caminho do meu destino pós-renascimento. Eu estou compartilhando o autoconhecimento através da numerologia. Eu sou um caminho do destino 9. Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ai, Eu vi que passou uma pergunta, fala agora, aí. agora eu perdi de quem que foi, É, que falava assim, eu adoro numerologia e tal, não sei o quê. é, Então, para quem está entrando agora, eu fui convidado pela minha irmã, Rosângela Borges, a participar, numerologista. numerologista, né? A participar aqui nessa live do Instituto Alma em Números. E é bacana divulgar esse trabalho, porque eu vi que tem pessoal ali comentando que adora a numerologia, mas às vezes ficar naquelas ferramentas da internet Ah, não, a é, é, nossa proposta é é muito, outra. é muito Vou falar um complicado, né? pouquinho, Porque então, vou falar um pouquinho daqui a pouco. é, é. E aí eu acho bacana, porque assim, quando a gente lida com arte e a gente lida com numerologia, fiquei pensando isso hoje durante o dia, enquanto eu É, pensava sobre a live e tal. É, são dois campos do conhecimento que sim. lida com campo simbólico, né? Campo Simbologia, simbólico, arquétipos, sim. exato. O campo simbólico tem a tarefa para nós, seres humanos, de atribuir valor a coisas materiais, coisas que estão no mundo. Porém, como a gente tem essa capacidade de atribuir valor sobre as coisas, é, isso torna as coisas sacralizadas, né? Em alguma medida. É E aí, isso. pensando muito sobre isso, tem muita gente que fala assim, mas o pessoal comenta que teatro é uma arte sagrada, o palco é sagrado, mas por quê? Que isso tem a ver, né? Porque sagrado, para a maioria das pessoas, é igreja, é religião. Não Então, eu vou necessariamente. aproveitar, exato, então vou aproveitar esse momento aqui para fazer o link da numerologia, o teatro como arte, e Que dizer bacana. que o palco é sagrado porque quando a gente está no palco, a gente atribui um valor especial àquele espaço. Sim. Tira dele, retira dele a banalidade como um espaço comum e atribui um valor especial como um lugar de comunhão entre os artistas que prepararam um trabalho e o público que vai assistir e trocar energia.
E aí, pensando na numerologia, que também lida com esse campo simbólico, assim como o teatro, assim como a arte, a numerologia, ela vai lidar com um aspecto nosso, que não é esse aspecto material banal, né? Ah, É é um que sofá, transcende. Exato, Você exato, abstrai e transcende. É isso. exato. É muito interessante pensar nesse aspecto, porque cada vez mais nós deveríamos ter a capacidade de sacralizar o nosso entorno, O que é nosso entorno. atribuir valor ao nosso entorno, às Mas pessoas, mas às o coisas. entorno, olha só, o entorno, ele só vai ser transformado quando eu me transformar de dentro para fora. E isso só através do autoconhecimento. Exato, exato. Eu acho que essas ferramentas todas, esses caminhos, nem ferramenta, mas esses caminhos todos que a gente tem, a arte, a numerologia, a filosofia, são várias possibilidades que a gente Sim, tem de de, transformação. de transformação, e É, não só transformar de qualquer maneira, né? Mas transformar com profundidade e de melhor reconhecimento interno, né? Porque eu acho que é isso. Não é só transformar para qualquer coisa. É transformar para então, algo mais profundo e mais sensível, né? quando é transformação, é algo real. Eu estava fazendo um treinamento depois das lives lá com o Paulo Vieira, e ele falou assim: é transformação real mesmo, não é mudança. Porque mudança você pode ir para trás, pode ir para frente, não, é uma transformação que transcende você como ser humano. É transformação Uhum. real, né? De verdade. Olha só, o Marcos Dias. A numerologia abre uma visão muito importante do autoconhecimento, com certeza. Abre sim. Façam numerologia, conheçam, é uma transformação de vida mesmo. Lívia Horta. A numerologia está mudando a minha vida. Gratidão, Rosângela, é verdade. E... Que mais? Neste ano de 2020, a numerologia vem transformando minha vida. É verdade também. Olha, é verdade. Tenho contato com as Olha que pessoas, é pergunta verdade. legal essa. Cadê? Tô Ó, procurando. campos Vai lá. simbólicos, a Ana Bastiani colocou. Olha que pergunta Ah, tô vendo aqui interessante. agora. Campo simbólico. Campos Campo sim. simbólicos auxiliam. Fala, sumiu para Fala mim, você. sumiu. Campos simbólicos auxiliam na convivência e nas relações profissionais? Nossa, que pergunta profunda. É, eu acho que muito, Ana, porque a banalidade do dia a dia faz com que a gente deixe de perceber o valor intrínseco das coisas e das pessoas. Se atribuir valor faz parte do campo simbólico e atribuir valor pode ser um passo para você transformar em algo em sagrado. Se isso é aplicado para a relação, eu com você, eu com meu irmão, eu com meu colega de trabalho, se você sacraliza suas relações, atribuindo valor simbólico a elas, olha o poder que isso pode gerar de transformação nessas relações. No lugar de você atribuir valor banal para as relações e falar, é porque fulano é um babaca. Talvez você tenha outras possibilidades, talvez você tenha a possibilidade de olhar para aquela pessoa e perceber, essa pessoa sofre? Ah, Essa sim. pessoa sofre. É, Porque, assim, uma pessoa que não sofra, não é possível que ela queira fazer mal para as pessoas. é Se uma verdade. pessoa está bem, a tendência dela é ficar bem para todo mundo que está próximo dela. As Primeiro pessoas com também vão ela, primeiro com ela e ir depois com o entorno. com o entorno. É E aí isso eu fico mesmo. pensando, se a gente consegue atribuir mais valor simbólico de qualidade para as pessoas e as coisas que nos cercam, tenho a impressão que isso afeta sim as relações. Me parece que as relações tendem a ganhar quando você cria valores É verdade. superiores para isso, Sim. né?
É Olha, isso. a gente está Acho que quase sim. chegando ao final. Eu já vou me convidar. É o seguinte, Kleber, eu quero saber quando é a sua live e quando eu serei convidada. Já estou lançando aí. Ó, então Então, assim, deixa eu dar um recadinho geral. Para você que entrou no meio do caminho hoje aí, por favor, voltem, gratidão por estarem aqui. Para você que veio desde o início, está aqui com a gente, gratidão. Eu sou a Rosângela Borges, numerologista do Instituto Alminúmeros, a sua numerologista digital. A semana toda aqui, @Instituto Alminúmeros. O meu bate-papo hoje foi com meu irmão super querido, amado, Kleber Borges. Hoje nós estamos fazendo um bate-papo aqui, eu estou olhando o reloginho, tá? Mas vai dar tempo. Um tá bom. bate-papo numerológico, falando sobre numerologia, autoconhecimento, teatro. E eu estou muito feliz. Uma live não foi suficiente. Gostaria de marcar um outro bate-papo, por Ah, favor. Ô Kleber, para quem entrou sim. depois aí, que tem uma audiência aqui da parte do Clã Borges do lado de cá, da parte do Clã Borges do lado daí. Fala um pouco mais aí a sua formação, o que você faz aqui nos minutinhos finais, para o pessoal não ficar muito perdido. Por favor, fala aí. Tá bom. Bem, eu, de formação, eu sou professor de teatro, eu me formei em licenciatura em teatro, então exerci uns anos o ofício de professor, que eu acho das coisas mais fantásticas que existem, que é essa Ensinar, né? relação do mestre e os discípulos, não como uma hierarquia, mas como um local de É o troca potente. compartilhamento, compartilhar o conhecimento. É. E eu fico muito triste como a nossa profissão de professor é tão sucateada no nosso país. Um país não pode dar certo se ele sucateia os seus professores. Não tem como dar certo. Então, eu tenho formação como professor de teatro. Tô olhando no Além disso, reloginho. Tô olhando o também reloginho, sou fala. ator, né? Também como formação sou ator profissional, trabalhei muitos anos como ator profissional e agregado a isso, eu tenho muitos anos na área administrativa financeira. Então a minha formação ela é um bololô de experiências que me permite flutuar um pouco entre o fazer artístico e a gestão administrativa financeira também de projetos no campo da cultura. Então, depois da graduação, fiz mestrado em teatro em Santa Catarina, na UDESC, em Florianópolis, e também, por conta disso, sou mestre em teatro e professor de teatro. Então, a minha formação é muito vertical, a formação acadêmica, mas fora isso, já trabalhei em Instituto de Direitos Humanos, já coordenei projetos Bacana. nessa área, enfim, tem uma experiência bastante grande com pessoas, né? Então a numerologia só ratifica tudo isso? Olha, do meu mapa, eu acho que Sim, faz muito sentido, faz muito sentido, é isso mesmo. porque esse lugar do movimento, esse lugar de que não fica parado numa coisa Não só tem e como, tal, uma pureza de cinco. sim, Então, assim, me reconhece. tudo isso só aconteceu porque você foi atrás dos seus sonhos? Então, acho que a gente tem que ter um propósito maior. Eventualmente, a gente pode se confundir nesse propósito, eventualmente, a gente pode se perder um pouco por conta do assédio do mundo, esse mundo acelerado e tudo mais, mas a gente tem um propósito de existir e de estar aqui. E você Né? foi atrás? Eu vim atrás do meu propósito. Eu queria trabalhar com arte, queria trabalhar com pessoas, queria trabalhar com cultura, e é isso que eu estou fazendo até hoje. Gratidão. O reloginho começou a contar aqui. Ah, Meu irmão Kleber Borges, eu sou sua fã, né? Gratidão por você compartilhar tudo isso com a gente. A minha semana já começou muito feliz. Gratidão por você estar aqui. Audiência, voltem, por favor. Vamos saber mais sobre numerologia, autoconhecimento. sim. E eu estou esperando o Kleber me convidar para a live dele. É só chamar que eu vou, tá bom? Então, você sabe que essa foi minha primeira live e eu nunca pensei em fazer lives. Na minha cabeça
Vou falar sobre o quê, né? O que que eu tenho para compartilhar e falar? Pode me chamar que eu falo. A expressão 5 aqui fala pelos cotovelos, que sou eu. E olha que bacana, né? Então eu agradeço muito o convite. Eu Gratidão, tô meu de irmão. férias, de quarentena, eu tô Gratidão. muito quietinho dentro de casa e como foi valioso estar aqui. Então, muito obrigado. Obrigado Gratidão. aos amigos que vieram Gratidão. prestigiar. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Keila, Alessandra Martins Rosa, Lívia, toda a audiência que está aí. Gratidão. Ah, deixa eu falar, tem 30 segundos. Quarta-feira, a live Bate-Papo com a Lívia Horta, minha mentora em oratória estratégica. Imperdível essa live da quarta-feira. Eu espero Coisa vocês boa. e tá se encerrando aqui. Nos vemos na quarta novamente para mais um bate-papo. Gratidão, irmão. Beijo, Beijo, saudades. saudade. Tchau.